princípio, tá tudo isso, eu guardo a pessoa entrar, né? Agora tá gravando automático. Ó, a gente aqui. Tá. Mas por que você tem que admitir? Não, é porque aqui você tem que tirar essa parte. Aqui, mesmo. Aí é direto, né? Entra direto. Olha, tem alguma. Tá, perfeito. Alguma coisa que eu acho que quando entrou aqui no seu personal, você entrou como personal, entendi. Você tem que selecionar a sua reunião. Tá. E aí entrar com uma reunião. Quando fechar a reunião, eu preciso Aí, gravar o vídeo. não, finalizou, ele vai salvar diretamente na nuvem. Tá? Se você, eu não sei se por aqui dá para ver, mas aqui, ó, onde eu acessei, tá? Eu estou aqui no mesmo ambiente. Todos os meus estão acontecendo a mesma coisa. Só se vir gravações que vai estar o link aqui da reunião gravada aqui, entendeu? Tá, mas eu preciso jogar isso por algum lugar? Não, ele fica aqui. Aí você pode pegar, baixar, que tem a opção de você baixar o vídeo, tá? Para você subir do YouTube e colocar na plataforma. Tá? O caminho, Ian, bora ligar. Castela. Então aqui fechou, né, professor? Assim que eu sair, eu faço o logout. Não deixa logado, não, tá? Porque senão vem o professor aí. Tá, posso fechar tudo, né? Isso. Obrigado. Liga embora do Castela. Vai fugir de mim e depois tem que Prof lindo da minha vida. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bom dia, primeiramente, tá bom? Eu não estou aqui com um sinal de áudio de vocês, mas eu estou conseguindo ver aqui pela câmera quem está online e tudo mais. Então, eu queria que vocês, por favor, colocassem pelo chat do Zoom, se vocês estão me ouvindo, por favor. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. A gente vai conversar um pouco, eu vou explicar um pouco essa dinâmica, tudo o que está funcionando agora, tá? Não só a Tainá, mas outras pessoas da turma de vocês falaram aqui a respeito do link, né? Que antigamente era feito com... A gente mandava pelo WhatsApp e tudo mais. O que é que acontece agora? Como a gente utiliza uma plataforma da Exabaixo, essa plataforma ela não é minha. Então, eu não consigo mais gerar aquele convite do Zoom e enviar para o WhatsApp de vocês, tá bom? Isso é um pouco... Eu sei que parece ser um pouco dificultoso, mas como agora a gente tem uma forma paga do Zoom, a gente não precisa estar renovando, por exemplo, o Zoom a cada 1 hora, por exemplo, e a gente ganha novas ferramentas para trabalhar aqui dentro do aplicativo, tá bom? Hoje é o nosso primeiro dia de aula, vocês praticamente só têm 2 disciplinas, né, esse semestre, que é Educação em Saúde e praticamente Orientação de TCC. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui que eu vou respondendo a vocês, tá bom?
O que é importante a gente pensar agora? Vocês estão no momento de orientação de TCC. Eu acho importante comentar isso com vocês, que é o seguinte, não deixem para pensar muito em cima da hora do que vocês querem fazer ou não. Então, é assim, o tempo, ele corre, né? Na verdade, nós temos, assim, uma velocidade muito grande nesse semestre, mesmo porque o segundo semestre é um semestre muito mais curto que o primeiro, e acaba que, se a gente demorar muito para escolher esse tema, a gente acaba ficando perdido. Uma coisa importante também é o seguinte, educação em saúde, mesmo sendo a última disciplina oficial que vocês têm na Examach, ela é uma disciplina como qualquer outra. Isso significa dizer que vocês têm prova de educação em saúde, né? Vocês têm aula propriamente dita de educação em saúde e vocês também podem reprovar em educação em saúde por falta, por nota, ou seja, o que for, tá bom? Quando a gente fala em educação em saúde, a gente está falando de uma disciplina que envolve uma coisa muito prática, né? Que é falar sobre a nossa percepção, a nossa observação de fazer saúde, tá? Mas enquanto a gente não mostra plano de aula, de ensino, ou enquanto a gente não entra mais profundamente nesse conteúdo, eu queria, primeiramente, ter algumas conversas com vocês que eu acho muito pertinente, né? Principalmente para vocês que agora passaram para o 9º semestre, né? Vocês estão no último ano de faculdade e eu sempre gostei muito de orientar vocês sobre a perspectiva que vocês têm futura. Esse momento, que é um momento de início desse último semestre, ele é um momento que vocês precisam refletir muito bem sobre o que vocês querem para a vida profissional de vocês. Então, alguns de vocês querem, por exemplo, fazer residência multiprofissional, alguns querem fazer mestrado, querem trabalhar logo. Então, gente, o momento agora, independente de ser um momento de pandemia ou não, é uma hora de foco. É um momento onde vocês precisam, obrigatoriamente, refletir sobre o que realmente vocês vão querer ir. Porque o que a gente percebe muito aqui? O aluno muitas vezes se forma e ele está muito perdido. E ele acaba perdendo tempo, né? Acaba perdendo um bom tempo para poder escolher, gerenciar, ou seja lá o que for fazer da sua vida. Tá bom? Bom, voltando agora para a nossa disciplina de educação em saúde, eu vou agora espelhar aqui o plano de ensino de vocês, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida relacionado ao entendimento sobre o que a gente vai falar, vocês podem escrever aqui, tá? Pelo chat e não tem problema nenhum, tá bom? Vou pegar aqui e já aparece para vocês. Gente, todo mundo está conseguindo ver aí? Manda só um certinho aqui por cima ou põe no chat aí, só para eu ter certeza, por favor. Tá, Yasmin já manda aqui um ok. Bom, a nossa disciplina, ela é uma disciplina de 60 horas, né? Uma disciplina pequena. Nós sempre vamos ter esse encontro dia de segunda-feira pela manhã, né? Então, o que é que acontece? 7h30 eu estou aqui e fico até o horário de 10 horas, a gente está terminando em volta de uns 15 minutos antes para gerar o nosso link e enviar para a plataforma, tá bom? Eu oriento vocês a manterem essa continuidade de estar sempre participando das aulas. Por quê? Porque a prova de educação em saúde, ela é muito baseada, por exemplo, no que a gente escuta em sala de aula, tá bom? Então, olhem só, vamos dar uma olhada aqui. Nesse nosso processo de educação em saúde, a nossa ementa envolve a compreensão, né, dos conceitos básicos de educação em saúde, reflexões sobre a articulação entre educação e saúde e estabelecimento de relações entre a condição de vida e a saúde no Brasil.
Essa parte inicial, a gente às vezes lê um parágrafo como esse e ele parece ser muito complexo para a gente, né? E essa primeira parte é apenas para nos situar de que como é que a gente realiza educação em saúde. A maioria das pessoas, principalmente dos alunos da área da saúde, como vocês, eles acabam olhando a educação em saúde e pensando numa coisa, uma palavra, na verdade, que é palestra, né? E a gente tem que entender que a palestra em si, ela não é a única forma de educação em saúde, né? A conversa, os métodos não orais, eles são ferramentas de educação em saúde. E talvez nesse momento, vocês aqui me ouvindo estejam se perguntando a seguinte coisa: para que ou por que é importante a educação em saúde? Por que eu olho para a educação em saúde, ela não parece ser tão importante quanto, por exemplo, quando eu estudo TI, urgência, emergência, obstetrícia, que são coisas muito mais, entre aspas, chamativas, né? Que chamam muito mais a nossa atenção. Bom, gente, o que acontece é o seguinte: hoje, quando eu digo hoje, é nesses nossos últimos 20, 30 anos, o serviço de saúde ele ficou saturado na atenção terciária. O que é atenção terciária? É a atenção gerada dentro dos hospitais a nível, como a gente já está dizendo, terciário. Nós temos 3 níveis de atenção em saúde. Nós temos a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. A atenção primária, ela é o que a gente chama de setor preventivo, né? É onde a gente evita o indivíduo de ficar doente. Porém, o setor que tem mais investimento e o mais sobrecarregado é o setor terciário, que é hospitalar. Então, para a gente ter uma ideia, um idoso hoje na UTI, ele custa aproximadamente entre 10 a 12 mil reais por dia essa UTI. Aí eu te pergunto o seguinte: um idoso desse que passa 10 dias internado, ele está custando para o Estado 120 mil reais. É muito dinheiro. Em compensação, se ele estivesse lá na unidade de saúde e você tivesse falado para ele: olha, faça uma alimentação mais regular, evite, né, de estar comendo besteira, talvez ele não estivesse internado. Então, educação e saúde, ela é uma ferramenta, não esqueçam disso, ela é a ferramenta mais barata que existe de você modificar um hábito em uma pessoa. Mas aí, a gente vai continuar aqui com a ementa para ver uma coisa curiosa. Olhem só, questões ideológicas, espontaneísmo, ética, política, uma interface entre educação e saúde e promoção da saúde. A gente precisa entender que nós, seres humanos, nós somos formados por vários ideais, várias concepções, questões ideológicas, coisas que a gente habitualmente já até comentava nas outras disciplinas que a gente se encontrou. Então, educação em saúde não é um processo fácil, né? A gente não consegue modificar, né? A gente não consegue transformar o hábito de uma pessoa, né, dentro de um contexto facilitado. Por exemplo, uma pessoa que faz uso do tabaco, que fuma, a gente não chega para ele e fala assim: olha, não vá fumar porque isso faz mal para a saúde, e no outro dia, por exemplo, ele para de fumar. Claro, não é fácil, né? Mas a gente precisa entender que nós não temos, prestem muita atenção nisso, nós não temos mais condições de sobrecarregar um ambiente, por exemplo, que eu possa dizer, hospitalar, porque vocês observaram durante a pandemia, os hospitais estavam sobrecarregados. E se a gente continuar como a gente está hoje no Brasil inteiro e no mundo inteiro, em 2025 não tem mais leito disponível no Brasil, independente de pandemia ou não. Então, essa é uma forma mais segura, tá, da gente realizar esse processo. Gente, deixa eu só pegar um negócio aqui, só um minuto, tá?
Então, o que é importante a gente parar e refletir sobre isso? Educação em saúde é o método mais barato que nós temos de transformar a vida do ser humano, porém, não é uma forma muito fácil de se efetivar, tá bom? Bom, eu vou logo passar dessa parte da ementa, que é uma parte que depois vocês podem ler, para a gente comentar um pouco mais sobre a parte do nosso conteúdo em si programático e tudo mais, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai falar que vai ser o conteúdo da primeira avaliação que nós temos, é a educação em saúde propriamente dita, tá? O que é educação em saúde propriamente dita? A educação em saúde, ela é toda forma, né, de troca de informações que ocorre entre o profissional da saúde ou não com a população em geral, tá? Então, por exemplo, se eu converso com um grupo de 1000 pessoas sobre a mudança de hábitos, de adotar hábitos mais saudáveis, isso é educação em saúde. Se eu falo apenas para uma pessoa sobre a mudança de um hábito, isto também é educação em saúde, tá? Então, eu não preciso ter um grande grupo populacional para entender o que é, para caracterizar isso como educação em saúde ou não, tá bom? Logo depois desse processo que a gente vai passar por educação em saúde, a gente vai falar de educação continuada. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A educação continuada é quando a gente efetiva, tá, aquele processo educacional, porém, ele é realizado com profissionais da área da saúde ou não. Então, por exemplo, quando eu quero modificar um padrão de vida com a população em geral, eu estou fazendo educação em saúde. Quando eu quero trocar um padrão de comportamento de trabalho no ambiente como um todo, eu estou realizando a educação continuada, tá bom? Isso para a gente é muito significativo, porque hoje a enfermagem ela é a profissão que mais sofre, por exemplo, com acidentes ocupacionais. A gente falou sobre isso em saúde do trabalhador, a gente até comentou sobre o profissional da saúde que mais comete suicídio, entre outras questões quaisquer. E isso, para a gente, é muito triste, porque quando a gente está no hospital, e muitas vezes a instituição ela quer instituir esse programa de educação continuada, o enfermeiro, muitas vezes, ele não quer participar, né? Ele abre a mão de modificar o comportamento dele e a gente, às vezes, fica, pô, cara, como é que a gente quer ajudar? Eu acho que até que vocês pensam dessa forma, às vezes a gente quer ajudar alguém e a pessoa não aprende, né? Eu vou dar um exemplo muito famoso, isso daí é uma coisa que parece brincadeira, mas que faz parte do nosso cotidiano, é quando vocês têm aquela amiga que se mete naquele relacionamento destrutivo. Todo mundo percebe que aquilo faz mal para ela. Ela é a única que não percebe. E você fala, larga esse cara, isso daí não é bom para ti, isso daí é muito problema. E ela, muitas vezes, até sabe que aquilo faz mal para ela, mas ela não consegue largar o osso, né? Então, isso nada mais é do que um exemplo que nos mostra que, por exemplo, hoje, a gente sabe que, vou dar um exemplo qualquer, que fumar não traz nenhum benefício ao corpo. Diferente do álcool, que ainda causa alguns benefícios, mas as pessoas continuam fumando. Ou seja, elas aceitam o risco que elas estão correndo. Então, toda vez que você aceita o risco, você já está, né, bem centrado naquilo. Então, é muito difícil você mudar o hábito pensando dessa forma. Tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, não esqueçam de escrever pelo chat, tá bom? Tá? Eu acredito que não. Qualquer coisa, vocês também podem
botar, por exemplo... Opa, desculpa. Só um minuto aqui. Olha, agora que eu vi aqui que a Marta, ela colocou, estava perguntando se sempre vai ser dessa forma, né? Se a gente vai ter o link gerado pela plataforma. Bom, gente, até agora o que foi me repassado é que sim, vocês sempre vão ter o link gerado pela plataforma e aí vocês vão ter acesso à reunião do Zoom, tá bom? Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é que ainda não foi passado de forma oficial isso, mas aparentemente tornado. Aparentemente a frequência de vocês vai ser gerada também pela presença. Como vou fazer isso, eu não sei. Eu não estou dizendo que isso é certo. Só estou dizendo que existe uma possibilidade que ocorra dessa forma, tá bom? Mas é só isso. Bom, gente, vamos continuar aqui ainda com o conteúdo programático de vocês. E a gente falou de educação e saúde, falamos da educação continuada, e nós vamos falar também, dentro de educação e saúde, sobre os tipos de metodologias utilizadas para você abordar esse indivíduo, tá? A educação em saúde, ela é uma disciplina também que ela quer permitir a vocês, ela quer tentar concretizar em vocês uma percepção de educador, né? Eu sei que nem todo mundo tem perfil para isso, isso é uma coisa inerente a nós, mas quando a gente fala de metodologias, a gente está tentando falar de uma forma com que aquele indivíduo que está escutando você, ele sinta prazer, ele se sinta ligado a você de alguma forma. Por quê? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu sempre gosto de dar esse exemplo. Às vezes vocês estão lá numa unidade de saúde e a preceptora de vocês ou professora fala o seguinte, gente, bora fazer uma educação em saúde aqui. Aí vocês vão lá para casa, fazem aquela cartolina, pintam lá. Quando vocês chegam lá na unidade de saúde, vocês estão falando e ninguém está olhando para vocês. Vocês estão lá olhando para um lado, olhando para o outro, o pessoal está lá prestando atenção no celular e ninguém aprendeu nada. Existe um biomédico, eu acho, que é um pesquisador que tem aqui no Brasil, que ele... Estou falando... Tudo certo. Que ele fala que educação em saúde, o indivíduo ele só consegue aprender, ele só consegue absorver aquela informação quando ela é traumática para ele. Como assim traumática? Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente passa a vida inteira falando com uma pessoa que fuma, meu amigo, largue o cigarro, não faz bem para a saúde. Largue o cigarro, por favor. Aí, quando ele perde o pai dele, por exemplo, para o tabagismo, aí ele fala, não, preciso mudar de vida. Então, isso significa mudar o hábito de forma traumática. É isso que a gente quer que o nosso público tenha? Não. A gente não quer que as pessoas precisem sofrer para modificar hábitos. A gente também precisa entender, gente, que essa mudança de hábito não é porque nós somos profissionais da saúde, que nós somos exemplos dentro dessa característica. Claro que não. Isso daí é uma coisa que, na minha concepção, nem existe, porque muitas vezes o profissional da saúde ele é pior em alguns hábitos do que a população de maneira geral. Tá bom? Deixa eu só passar mais aqui o plano de vocês. Bom, gente, olhem só. Aqui no plano de vocês tem o número 4, está escrito competências. Tá? Isso aqui, elas nada mais são do que as características
que nós vamos tentar instituir, que nós vamos tentar adaptar para que vocês possam sair da disciplina, né, ligados a esse perfil, tá bom? O primeiro deles é conhecer e refletir sobre os conceitos básicos de educação e saúde. Vou dar um exemplo para vocês dentro de um conceito básico de educação e saúde. Por exemplo, toda vez que a gente chega numa comunidade, vamos imaginar que vocês vão fazer um processo educacional lá na unidade dos Jurunas, eu não posso simplesmente agora pensar assim, eu vou falar lá na unidade sobre leptospirose. Aí eu te pergunto, tu tem certeza que leptospirose é um problema que é presente nos Jurunas? Será que isso acontece de verdade lá? A gente não sabe. Isso significa o quê para a gente? Que antes da gente construir o processo de educação em saúde, o processo educacional, é necessário que a gente conheça a realidade daquele público. É necessário que a gente possa simplesmente ter uma mínima noção de como realmente aquela comunidade se encontra. Porque talvez a leptospirose não seja nada para eles. Talvez a dengue seja a doença mais grave que eles têm. Então, isso para a gente é importante porque poucos profissionais eles realizam essa investigação prévia para observar o que realmente é uma necessidade naquela comunidade. Bom? Outra competência, reconhecer que os conhecimentos de didática contribuem para o desenvolvimento das competências éticas, humanas e relacionais nos níveis individual e grupal. Isso daí também é curioso, sabe por quê? Eu acho que vocês já passaram por isso. Às vezes vocês têm um professor, uma professora, que ela acha, ou ele acha, que eles são supra-sumo, né? Eles são detentores de todo o conhecimento. Eles são professores que às vezes gostam de menosprezar o aluno, desrespeitar o aluno. E a verdade é que nós não podemos olhar dentro desse processo de educação e saúde como se nós fôssemos, não, eu sei tudo que é a verdade, eu sei tudo que é o certo. Não. Nós precisamos olhar para o nosso público de maneira nivelada. Se vocês perceberem, por exemplo, a relação que nós temos de alunos e professor, ela é uma relação aqui. Eu não tento pisar em cima de vocês, eu não digo que vocês não sabem de nada, isso não existe. Então, nós precisamos construir esse tipo de relação com o público, por quê? Porque ele consegue olhar para você com muito mais confiança. Ele consegue olhar para você de uma maneira muito mais amigável, né? E isso é muito importante. Isso é o verdadeiro significado da ligação entre o profissional e o público, tá bom? Olhem só, compreender a importância e a essência do papel que o enfermeiro exerce na educação do indivíduo na coletividade. Costuma-se dizer, pessoal, que o enfermeiro, ele por natureza, ele é um educador, né? Costuma-se dizer que na nossa formação, o contato que nós temos tão direto com o paciente, com as pessoas em geral, nos faz educadores. Eu não concordo com isso. Eu acho que ser educador é uma coisa que nasce muitas vezes com a gente, né? Não é porque eu vou fazer um curso de como ser professor que eu vou ter toda a destreza nesse sentido. Não. Agora é assim, quando a gente já não tem esse fim, a educação em saúde ela se torna muito mais importante. Sabe por quê? Porque a gente vai precisar lapidar muito bem as nossas palavras para poder ter um contato melhor com esse indivíduo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês provavelmente já ouviram falar que o aumento do fígado e do baço é conhecido como hepatosplenomegalia, não é verdade? Aí eu te pergunto uma coisa, você nunca ouviu essa palavra, você é uma pessoa que nunca teve conhecimento nenhum na área da saúde, aí tu chega para a pessoa e fala, olha, você está com hepatosplenomegalia. Vocês já imaginaram como isso soa, né? Hepatosplenomegalia. O cara acredita que ele está morrendo por causa disso.
né? Então, quando a gente fala em educação em saúde, a gente vai precisar se aproximar cada vez mais da realidade daquele povo, né? De falar uma linguagem muito mais acessível, né? De se mostrar muito mais respeitoso àquele cenário. Tá bom? Outra coisa que é importante, refletir sobre as tendências pedagógicas de forma a aplicá-las no trabalho cotidiano. A gente já vai, nessa parte, a gente já quer pensar um pouco, né, refletir, na verdade, sobre a maneira com que a gente está chegando ao nosso colega de profissão. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está no hospital, por exemplo, a Unimed aqui, ela tem um núcleo de educação permanente ou educação continuada. Você tem um enfermeiro, pode ser um outro profissional, que ele é responsável pela educação continuada do público. Por exemplo, ele vai ajudar as pessoas a terem novos comportamentos, né? Perdão. Vai ensinar diversos profissionais a trabalharem com mais segurança. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Foi lançado, alguns anos atrás, vocês já devem ter visto isso, uma seringa, né, como qualquer uma outra. A gente até falou disso no semestre passado, é aquele dispositivo azul que fica para o lado. Quando você aplica, você gira ele e trava a agulha. O que é que muitos profissionais fazem hoje? Eles pegam e quebram aquela proteção. E por que eles fazem isso? Eles falam que isso incomoda, isso atrapalha, que isso não tem funcionalidade. E dificilmente alguém chega até ali e fala, olha, gente, isso aqui vocês usam, seguram dessa forma, porque vai facilitar. Isso aqui vocês usam dessa outra forma. Então, quanto mais longe a gente estiver do conhecimento específico, menos a gente vai querer utilizar aquele processo. Tudo certo. E aí, a gente precisa parar um pouco e deixar de ser teimoso. A palavra certa é essa. Sabe por quê? Porque para vocês, eu acho que, eu não sei se quem está aqui online já trabalha de técnico de enfermagem, muitas vezes o profissional, ele quer fazer o seguinte, ele quer chegar na mente de trabalho dele, ele quer trabalhar e quer ir embora para casa dele. Aí, às vezes, você conhece um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que trabalha há 10 anos no hospital. Sabe o que ele acha? Ele acha que ele não precisa aprender mais nada. Ele acha que ele é autossuficiente para tudo. E esse é o maior erro que nós temos. Não esqueçam que o profissional da saúde, seja ele qual for, ele é um eterno estudante, né? Ele é um indivíduo que sempre está aprendendo um pouco mais. E ele não pode acreditar que ele já aprendeu tudo sobre o procedimento ou tudo da profissão deles. Infelizmente, gente, por experiência própria, isso não está escrito em nenhum lugar, a enfermagem ainda é uma das profissões mais teimosas que tem em tentar mudar alguns hábitos, né, que a gente encontra no ambiente de trabalho. Tá bom? Olhem só. Outro aqui. Conhecer e utilizar de técnicas de ensino respeitando as peculiaridades dos sujeitos e do contexto, assim como a coerência com a prática de enfermagem. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é engraçado, mas vocês já viram aquelas dinâmicas de grupo que o pessoal faz por aí? Cada um pega um balão, escreve o que deseja para o outro, aí põe dentro do balão, aí troca o balão, aí esfoca o balão, vê o que é a sua palavra, aí oferece para alguém. Isso é um tipo de metodologia interrelacional para aproximar as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, será que essa metodologia ela serve para todo mundo, para todo tipo de profissional? Não. Né? Imagina você está fazendo um processo de educação e saúde com um conjunto de caminhoneiros. Aí você vai pedir para eles escreverem o que eles desejam uns para os outros lá, talvez não seja tão pertinente. Isso significa dizer que cada grupo que a gente vai abordar, seja um grupo da área da saúde, um grupo populacional qualquer,
A gente precisa perceber qual é a melhor forma de chegar até eles. Por exemplo, hoje você não vai falar com uma criança com uma seriedade tão grande. Você precisa criar uma coisa muito mais interagível, muito mais didática, porque a educação em saúde acontece com qualquer grupo etário. Pode ser uma criança, um adulto ou um idoso, tá bom? Então não esqueça que a gente precisa refletir muito bem sobre esse processo, tá bom? Outro, ser capaz de identificar as formas de avaliação, tá? Aplicando os instrumentos necessários e as estratégias de acompanhamento e validação de aprendizagem. Então, uma coisa importante aí, gente, que é o seguinte: quando a gente vai numa comunidade carente, por exemplo, vamos pensar aqui em uma área qualquer, e a gente chega lá para eles e fala assim: de onde é que você bebe essa água? Aí o cara fala assim para você: olha, eu pego essa água lá do rio X e eu bebo direto, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim: mas você não ferve essa água, você não põe um pouco... Não, eu só bebo. Aí você olha para ele e fala: olha, você tem que ferver essa água, tá? Aí ele fala: tá bom. No outro dia ele não vai ferver. Ele vai fazer o que ele sempre fez. Então, significa dizer que você precisa acompanhar, muitas vezes, esse indivíduo na evolução da mudança no cotidiano, né? Não pensem vocês que o indivíduo ele vai precisar simplesmente mudar tudo do dia para a noite, ou da noite para o dia. Não. O processo de mudança de hábito, ele é um processo contínuo, fracionado. Tá bom? Gente, eu vou só ver o que você diz, Angela, quer aqui, só um minuto, tá? Pronto, voltei. Então, eu acho que dentro dessa nossa conversa toda, vocês conseguem perceber que a nossa disciplina, como um todo, ela é uma disciplina que vai estar muito voltada para a gente perceber que a mudança do hábito, ela é uma coisa muito complexa, né? Que a gente, por exemplo, vai ter que ter muita paciência dentro desse processo educacional, tá? Que a gente vai, por exemplo, precisar e necessitar muitas vezes respeitar as limitações do indivíduo, tá? Assim como entender que ele vai nos ensinar muita coisa, tá bom? Eu vou só pegar o pendrive, que eu vou abrir aqui o slide para a gente falar logo sobre propriamente dita educação em saúde, tá bom? Só um momento aqui.
Gente, espera aí, deixa eu só ajeitar aqui a câmera atrás, que está aparecendo um erro aqui para mim, tá? Só um minuto. Pronto, acho que melhorou agora. Vamos lá, gente, vou espelhar agora. Olhem só, aqui é para a gente poder apenas iniciar a nossa conversa propriamente dita sobre educação e saúde, visto que já é o nosso primeiro conteúdo que nós temos de prova, mas não se preocupe que a gente vai fazer apenas uma abordagem um pouco mais geral, e que é para a gente entender o porquê da gente ter um processo de educação em saúde criado hoje em dia, né? Vamos começar com um conceito que a gente tem aqui em tela. Gente, só queria que vocês mandassem um ok aí. Vocês estão conseguindo ver o slide que está aparecendo? Só mandem um certinho aí, um sim pelo chat, por favor. Tá, perfeito. Então, acredito que todos estão vendo, né? Então, olhem só. O que é importante a gente ver aqui dentro desse conceito? Nós temos dois conceitos aí, que elas vão ser uma coisa para a prova de vocês, então eu não vou esconder isso de vocês, e é uma coisa que é muito importante para a disciplina, que são o conceito de educação e de saúde, tá? O nosso conceito de educação, olha o que está escrito ali, é adequar o indivíduo, tá, à sociedade em que ele vive. Como é que funciona esse processo de adequação? Ele significa dizer que nós vamos tentar fazer com que esse indivíduo ele possa fazer parte dos hábitos mais saudáveis possíveis dentro dessa caracterização de alimentação, comportamento de atividade, por exemplo, física, entre outros quaisquer. Mas para a gente pensar melhor sobre isso, a gente vai falar sobre a saúde. Olhem só, a saúde é entendida como a possibilidade de objetivação em cada indivíduo, tá? Do grau de humanidade que esta produziu. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela conceituou, né, saúde como o equilíbrio social, o equilíbrio biológico e o equilíbrio mental, né, que todos nós temos. E aí, gente, a gente precisa pensar o seguinte, se saúde ela é o equilíbrio biológico, mental e social, significa dizer que educação e saúde, ela não foca apenas a parte biológica, né? Isso significa dizer que falar sobre contexto social e falar sobre contexto mental é, sim, o quê? Uma ferramenta sobre as nossas questões de adoecimento, de redução de perspectiva em saúde e tudo mais. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2020, mesmo com a Covid, né, que a gente, infelizmente, passou por ela, estamos passando por ela, a doença que mais limitou o indivíduo até hoje foram as doenças mentais, né? Pode ser a depressão, a esquizofrenia, seja qual for, né? Isso é importante para a gente, porque toda vez que a gente está numa unidade, toda vez que a gente está numa unidade de saúde,
e a gente, por exemplo, vai fazer esse processo de educação em saúde, que a gente vai falar sobre a perspectiva de mudança, a gente só quer falar de questão biológica. A gente só quer falar de doença, só quer falar de, por exemplo, leptospirose, quer falar de doença sexualmente transmissível, quer falar de HIV/AIDS. E a verdade é que a gente pouco fala e pouco a gente vê esse tipo de informação sobre, por exemplo, a doença mental. Visto que ainda é, por exemplo, um tipo de patologia que está agregado a muito preconceito. Se vocês forem fazer uma auto-reflexão sobre as vezes que vocês foram para uma unidade de saúde, fazer educação em saúde, sobre o que é que vocês falaram? Será que não foi só de doenças assim, muito mais físicas do que mentais? Muitas vezes fala de tuberculose, hanseníase, de inúmeras coisas que nem sempre é uma realidade como um todo. Tá? Eu queria pegar um exemplo muito comum, que é o nosso exemplo de 2020, que é da Covid-19. Tá? Todos nós conhecemos pessoas, parentes que ou faleceram ou adoeceram por Covid. E as orientações que nós tínhamos no início da doença era claro: use máscara, né? Não deixe de usar álcool em gel, descarta a máscara a cada 2 horas, né? Porque ela fica úmida e favorece. E aí eu pergunto para você, gente, todo mundo respeitou isso? Era a gente na casa do outro, né? Eu dei aula para vocês, tinha gente que ia para a casa do outro almoçar, né? Então, é para vocês terem ideia que o nosso comportamento, às vezes, ele é muito assim, não vai acontecer nada, não sei o que mais. Ou seja, a gente deixa de lado e o nosso comportamento ele acaba sendo um comportamento de risco. Nós vimos um número altíssimo de mortes que teve aí, né? E, infelizmente, esses números poderiam ser muito menores se a gente tivesse adotado comportamentos, claro, saudáveis, comportamentos muito mais seguros, tá bom? Olha só, aqui no slide ainda, a educação em saúde, ela pode ser considerada também tem um conceito de educação sanitária. O que a gente fala quando a gente pensa em educação sanitária? Educação sanitária, vamos entender de uma forma bem forte aqui, que essa educação sanitária é como se você quisesse limpar, seria mais ou menos essa palavra, limpar o indivíduo dos maus hábitos. Você quer limpar o indivíduo de tudo aquilo que é considerado um hábito ruim. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm hábitos que levam vocês a adoecimento? Será que hoje em dia vocês, seja a Marta, a Andresa, seja lá quem for a Fernanda eu sei que tem porque ela só posta vídeo na praia tomando cerveja, mas, por exemplo, assim, no geral, será que tem um hábito ruim? Vou dizer uma coisa para vocês. Todo indivíduo, ele tem pelo menos, desculpem isso, pelo menos de 3 a 5 hábitos que vão diminuir a perspectiva de vida dele. Isso é muito forte, né? Então, se você tem 5 hábitos de diminuição, em média, tem gente que tem mais de diminuição de perspectiva de vida, imagina daqui a alguns anos como você vai estar. Quais são os elementos que mais diminuem essa perspectiva? Sono e repouso, pessoas que pouco descansam, pouco dormem, alimentação. Se tem gente aí que, se puder, todo dia está comendo um sanduíche da McDonald's, um sanduíche na rua, comendo pizza, né? O estresse do dia a dia, isso dificilmente alguém não tem, porque todo mundo às vezes tem conta para pagar, é parente que está doente, né? Que são as preocupações do dia a dia, né? Os próprios problemas relacionais, familiares, financeiros. Então, isso nos mostra que a maioria das pessoas, quando a gente costuma até dizer assim, quando criança olha para a gente,
e fala que, por exemplo, eu estou estressado. Aí tem mãe e pai que fala, você está estressado do quê? Que tu é uma criança, tu não tem problema. E curioso é que há muito tempo atrás Freud já dizia que as crianças, elas são adultos em miniatura. E elas possuem, sim, estresses, elas possuem problemas, sim. Então significa dizer que os nossos problemas que influenciam na nossa saúde já são presentes desde a infância. E sabe qual é o maior exemplo disso? É que às vezes a gente tem um conhecido aí que tem 20 anos, ele tem uma cara parece que já tem 40, né? Você olha aquela pessoa tem 21 anos, pô, o cara está envelhecido, né? Justamente por esses elementos que levam ao nosso adoecimento, tá bom? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Escrevam aí no chat. A partir da próxima aula, a gente já vai estar aqui com áudio e aí eu escuto melhor vocês, tá bom? Bom, olhem só, para a gente ter uma ideia melhor, quando a gente pretende fazer esse processo de educação em saúde, que a gente vai muitas vezes para a comunidade falar, tem uma coisa aqui que tá sublinhado, que é o seguinte, vamos ler juntos. Parte do diagnóstico é uma parte, né, do diagnóstico que termina com programas e campanhas fragmentados. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu queira fazer educação em saúde com vocês hoje. E aí eu vou ver aqui quem é que está aqui hoje. Olha, Andréia, Andresa, Fernanda, a Gleice, Marta, a Tainá, a Suzane, a Rose, a Yasmin, a Rayane. Ou seja, nós temos aqui hoje 12 pessoas. Aí eu pergunto, paro e penso, será que a necessidade dessas 12 pessoas são todas iguais? Eu acho que não, né? Talvez algumas pessoas aí a gente precise falar um pouco mais sobre doenças crônico-degenerativas. Outras aí a gente precisa falar mais sobre doenças infecto-parasitárias. E professor, o que é que difere? Como é que a gente vai saber o que cada um precisa? Vários fatores, gente. Por exemplo, o local onde esse indivíduo mora, a idade, né, a faixa etária, os comportamentos presentes, se fazem uso de bebida alcoólica, se fazem o uso do tabaco. Então, tudo isso são características que vão nos direcionar para o que falar e para quem falar, tá bom? A educação em saúde, ela também pode ser caracterizada como um método positivista. Fragmentar e achar que o todo é simplesmente a soma das partes. A gente precisa entender que nós não podemos olhar para um grupo, por exemplo, social, que pode ser de 1000 pessoas ou de 5 pessoas, e simplesmente pensar assim, bom, aqui eu tenho 1000 pessoas, mas eu vou falar só com essas 5 pessoas, depois essas 5 pessoas elas repassam para os outros. Isso não é um pensamento correto. Vocês sabem qual é o público que mais difunde conhecimento hoje em dia? É o público infantil. É por isso que hoje a educação de saúde, ela tenta massificar o grupo infantil. Por quê? Porque a criança, quando ela aprende alguma coisa, ela chega na casa dela e fala logo o seguinte, mamãe, olha, tem que lavar a mão antes de comer, papai tem que lavar a mão, e vai para casa de todo mundo falando isso. O adulto não. O adulto, ele tem uma dificuldade muito maior em fazer essa difusão do conhecimento, em poder repassar tudo isso de uma maneira, como é que eu posso dizer para vocês, muito mais insistente, muito mais presente dentro dessa perspectiva, tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? Que hoje, nos públicos mais efetivos para a gente realizar a educação em saúde, que mais absorvem essa informação, é o público infantil, tá bom? Só passar aqui, gente, só um minuto. Bom, quando a gente fala, por exemplo, da educação em saúde,
a gente logicamente precisa pensar, a gente já falou no início da aula, que foi um modelo criado para a gente, por exemplo, desafogar o sistema hospitalar, as unidades de urgência e emergência e reduzir os gastos em saúde. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, historicamente, desde a concepção de tratamento em saúde, ou seja, vamos pensar de 200 anos atrás, o profissional da saúde sempre teve um foco, tratar a doença, né? Ele sempre olhou para o indivíduo como uma doença. Ele dificilmente olhava para aquela pessoa como um ser social, um ser participante, né, de um grupo qualquer e uma pessoa que tinha valores mentais. E aí a discussão sempre foi deixada de lado e hoje, dos anos 2000 para cá, se fala muito sobre humanização, não é verdade? Só para vocês terem ideia, acho que vocês já viram aquele filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagiante, né? E é tão bonito aquele filme, né? E todo mundo fica, olha que coisa maravilhosa. Gente, aquilo nada mais, nada menos fala sobre a humanização do cuidado. Naquela época, aquilo era tão surpreendente que virou um filme, né? E hoje continua sendo algo que a gente precisa pensar, porque parece ser surpreendente ainda, que poucos profissionais possuem essa capacidade de olhar para o indivíduo com um pouco mais de carinho, né? E quando eu digo carinho, não é para você chegar lá e carregar o indivíduo no colo, fazer ele comer direitinho, dar comida na boca, não. É você respeitar todas as qualidades, as características e, principalmente, respeitar os direitos e diretrizes do SUS. Então, o modelo biomédico, ele não é errado apenas porque ele só trata a doença e porque ele vai lá para o hospital ver a pessoa e aí a pessoa já está doente e vai gerar um custo para o Estado. Não. Ele é errado porque ele desvaloriza todas as características inerentes do indivíduo. Tá? Ele vai olhar para aquele indivíduo apenas e unicamente como doença. E a gente não quer isso. Quando, por exemplo, uma mulher está tendo um aborto, o modelo biomédico chega lá e quer só evitar que a mãe morra e se não salvou a criança, tudo bem. Num padrão humanizado de educação em saúde verdadeira, a gente quer saber como essa mãe ficou mentalmente, né? Perder um filho não é fácil. Então, tudo isso a gente precisa criar na nossa cabeça para a gente tentar olhar melhor. Dia 15 de agosto agora, vai haver uma reunião com o governador, né, do estado, que as instituições de ensino particular vão saber se vão poder voltar presencialmente ou não, e se vai voltar toda a turma, se é uma porcentagem, ou como vai ficar. É importante a gente entender que caso a gente consiga voltar o mais breve possível, nós vamos realizar um processo de educação em saúde, tá? Nós vamos dividir vocês e vamos realizar isso ou em escola, ou com alguns profissionais em si, ou alguns professores, mas vai ser importante porque vocês vão perceber que quando a gente se aproxima, aquele indivíduo que faz parte do processo de educação em saúde, ele se abre, né? Ele fala basicamente tudo o que ele acha que é importante dentro da concepção de saúde dele, tá bom? Então, é uma característica, gente, que a gente não pode deixar de lado, tá bom? Pessoal, eu queria pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês continuem aqui, tá? Eu vou pegar aqui ao lado, vou ver se traz aqui para mim uma caixa de som, para eu ligar aqui ao computador, para ver se eu consigo ouvir vocês, tá bom? Que eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Eu não vou desligar a reunião, eu vou apenas pausar, tá bom? Então, continuem aí, eu só vou pausar e vou ver se eu pego a caixa de som, tá ok? Pessoal, me façam um favor aí, liguem os microfones de vocês, tentem falar alguma coisa aí que eu quero ver se eu estou ouvindo vocês. Oi. Eita, muito Bom alto. dia, prof. Bom dia, tudo bem?
Então, gente, olhem só. Agora, para a gente finalizar, eu queria aproveitar um minuto com vocês aqui para realmente ouvir vocês agora, tá? Se vocês quiserem falar individualmente, cada um de vocês, sobre até as dúvidas de vocês da disciplina, ou se quiserem tirar as dúvidas sobre como vai ficar a situação aqui da ExaMais, de plataforma, Zoom, como é que vai funcionar a gravação, vocês podem me perguntar, tá bom? Alguém quer começar? Andréia? Fernandinha Fernandes, quer falar alguma coisa? Oi, querido. Diga, qual a sua dúvida? Nenhuma. Já sabe como vai funcionar tudo, então? E professor, e sobre o estágio? Professor, explica pra gente como é que vai funcionar a situação. Tá, primeiro vamos começar com essa história do estágio, né? Vocês chegaram a receber uma planilha, eu acho, né, no grupo de vocês, que foi uma divisão. O que é que acontece? Não confundam o estágio com a aula prática. Agora vocês só vão ter estágio, né? O estágio, os campos de estágio, eles estão voltando ao normal, tá? Então, não tem nada a ver com essa questão da aula teórica que a gente ainda está tentando adaptar e a gente depende unicamente do governador do estado, tá? A aula do estágio vai ser dividido. Pelo que eu sei até agora, os grupos vão ser divididos entre manhã e tarde. Aparentemente, isso vai ser uma coisa acordada entre vocês, tá? Em turmas muito grandes, eu não sei se a de vocês, quantos matriculados tem, se vai ser considerada grande ou não, talvez vocês sejam divididos entre manhã e tarde ou vão em um mesmo horário que seria amanhã, tá bom? Respondendo essa parte que a nossa colega perguntou, de como realmente vai ficar tudo, é o seguinte: a ideia inicial é que cada professor vai estar aqui, nós estamos aqui na ExaMais, né? Tem um aparato aqui na sala, tem uma câmera aqui que está me pegando, uma tela aqui na mesa. Inicialmente vai ser assim. O que é que o governador ele estava querendo fazer? Só lembrando que isso é uma determinação do Estado, tá? Ele tem uma ideia de retornar fisicamente com apenas uma porcentagem de aluno, tá? Então, por exemplo, ele quer retornar, vou dar um exemplo, com 50% dos alunos. Mas, professor, como é que vai ficar essa situação? Provavelmente vai haver as escalas. E como é que quem não vem para cá, como vai ficar? Da mesma forma que nós estamos aqui. Então, eu vou estar com uma webcam aqui, vou estar falando com as pessoas aqui na sala, com quem tiver, e falando com as pessoas que estiverem aqui. Só lembrando o seguinte, que para ExaMais é muito melhor trazer todo mundo para cá. Mas nós estamos ainda na determinação realmente dos órgãos de saúde, do Estado e tudo mais. Mais alguma pergunta? Quando começa o estágio? Pois a professora Elisângela falou que hoje a professora Glória ia se reunir, né, com os alunos que têm o estágio já presente para poder repassar todas essas informações, entendeu? Então, por exemplo, a data fechada eu não sei, mesmo porque muitas vezes é uma informação muito inerente à professora Glória, entendeu? Então, ela tem essa informação bem melhor do que eu, tá? E uma outra coisa que eu queria... Diga, Yasmin, fale. Tem alguma previsão de quando isso vai começar a funcionar? Olha, pelo que eu ouvi falar, a questão do estágio é breve, entendeu? Eu acredito que se tudo, dependendo da reunião que ela fizer hoje com vocês, eu acredito que na semana que vem, eu acho que já volta toda essa parte de estágio. A previsão dessa característica de sala de aula, a gente só vai ter um posicionamento a partir do dia 15 de agosto, que foi a data em que o governador pediu para que as instituições passem os protocolos de segurança, como vai funcionar. Porque, por exemplo, só para vocês terem ideia aqui, a ExaMais está fechada para atendimento ao público, de alunos e tudo mais aqui da municipalidade, mas quando os professores vêm, nós temos os totens de álcool em gel, o pessoal está com termômetro, medindo a temperatura, então já está praticamente tudo preparado, entre aspas, para receber vocês.
Alguma outra pergunta? Tá, então agora é a hora que eu queria também fazer uma outra pergunta para vocês, para a gente até finalizar o nosso encontro e tudo mais. Vocês já pensaram ou vocês já têm os temas de TCC de vocês? Já. Não. Não? Sim. Perfeito. Sim. E sempre acontece, tá? É o seguinte, algumas pessoas, elas têm uma dúvida de entender muito como é que funciona esse semestre de vocês. No nono semestre, a pessoa que orienta todo o trabalho de vocês é a professora Elisângela, tá? É o que a gente fala de, por exemplo, só desliguei o microfone de vocês para a gente não ter sonorização, mas pode ligar se quiser. É ela que vai fazer toda a parte do pré-projeto com vocês. Quando vocês forem para o 10º semestre, é quando eu, a Silvia, a professora Estela, nós assumimos vocês com as orientações, tá? Então, toda essa parte de criação vai ser feita com a professora Elisângela. Inclusive, hoje, ela tem reunião com vocês agora, nas 10 horas, ela provavelmente já vai passar todas essas orientações e provavelmente vai até pedir as primeiras partes do trabalho para vocês, tá? Não deixem para cima da hora e eu vou dar uma opinião própria. Quanto mais gente tem no grupo, mais problema dá, tá? Então, às vezes, o pessoal quer fazer em trio, é muita dor de cabeça, é muita gente que briga por causa disso. Então, a dica que eu sempre dou é o seguinte, façam em dupla ou individual, mas em trio eu sempre acho muito problemático, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Não esqueça de ligar o microfone, tá? Não? Então, olhem só, Professor, gente. você pode repetir o nome dos professores que vão ser os orientadores? Tá, quem fica nas orientações sou eu, a professora Silvia, a professora Elisângela e a professora Estela, tá? Se eu não me engano, são só esses 4 professores. Eu não sei se a professora Glória vai estar, mas sempre que fica são esses 4, tá bom? E é assim, gente, a professora Professor, Silvia... Oi, diga. Pode a falar. gente tem a opção de escolha do professor orientador ou é distribuído Na normalmente verdade, assim? é distribuído de acordo com a temática que vocês escolhem. Então, por exemplo, como é que acontece aqui? Da seguinte forma, por exemplo, a Andresa ela vai querer falar sobre risco ocupacional. A professora Elisângela direciona logo para mim. A Gleice vai falar sobre obstetrícia. Eles direcionam logo para a Silvia. O que acontece é que tem pessoas que chegam para ela e falam, olha, professora, eu estou fazendo obstetrícia, mas eu queria ficar com o professor Adilson. Aí a professora Elisângela me liga e fala, professor, tem algum problema o senhor assumir os alunos de obstetrícia? Eu digo que não, porque para mim não tem problema, eu oriento qualquer trabalho, entendeu? Agora, alguns outros professores só orientam as partes específicas deles, certo? Alguma outra pergunta? Não? Bom, outra coisa aqui que é importante também falar para vocês é o seguinte. Agora, quando eu encerrar essa reunião do Zoom, vai ser aquele mesmo processo, tá? Vai ser gerado um link e depois esse link vai ser inserido à plataforma de vocês, tá bom? Se vocês tiverem algum problema com plataforma, entre em contato com a professora Elisângela, tá bom? Que é para ela ver essa questão, não sei se está todo mundo cadastrado ou não, o que é que vai acontecer. A cada 24 horas vai ser colocado o link das nossas aulas, tá bom? Então, se alguém pegou da metade agora, se alguém quer rever aquelas discussões que eu fiz, vai estar depois na plataforma, tá bom? Gente, só uma coisa importante. Professor, vai ser disponibilizado o slide? Esse slide que você passou ou não? Vai estar só a aula gravada?
disponibilizar. A plataforma vai funcionar como estava funcionando daquela semestre passado. Eu vou colocar lá o slide, entendeu? A aula vai estar lá, o material vai estar lá, tá bom? Eu vou botar material de apoio para leitura, vai ser como o semestre passado, tá bom? A única coisa que muda agora, gente, é que como o Zoom agora é uma ferramenta aqui na Examas paga, eles pagaram pelo aplicativo, a gente não tem mais que estar renovando a cada 1 hora. Antigamente a gente mandava mais de um link, né, e tudo mais, agora não. Agora a gente pode gravar quantas horas for necessário e aí fica direto, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então, gente, eu vou finalizar agora, tá bom? Eu vou avisar a professora Elisângela que a gente encerrou. E aí eu só espero, eu vou finalizar aqui a reunião da professora Elisângela vai ser outra, tá bom? E aí eu vou avisar para elas que vocês estão liberados, mas provavelmente a escola só vai entrar com vocês umas 15 para as 10 horas da manhã, tá bom? Então, gente, vou me despedir de vocês. Alguma última pergunta ou não? Não. Não? Então tá, gente. Então fiquem com Deus. Qualquer coisa, falem comigo lá pelo grupo ou mandem um WhatsApp para mim, tá bom? Então tá. Beijo, prof. Beijo, tchau, tchau. Tchau.